Deus abençoe muito a sua vida. Vamos continuar nossa devocional. Nós paramos em Atos. Atos é a estrutura histórica do Novo Testamento, o único livro histórico, conta história, tá? Então, quando nós vimos que Paulo estava em Éfeso, lá na cidade de Éfeso, ele escreveu 1 Coríntios. Depois, ele escreveu 2 Coríntios, no capítulo 20, o versículo 1, Atos 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos quando ele saiu de Éfeso e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Foi neste momento que ele escreveu 2 Coríntios, quando ele estava na Macedônia. Agora, o versículo 2. Ele viajou por aquela região ali da Macedônia, capital Filipos, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia. Neste momento, ele escreve Romanos, tá? Quando Paulo estava na Grécia, e diz aqui o versículo 3, onde ficou 3 meses. Nesse período de 3 meses, quando ele estava na Grécia, ele escreveu a carta aos Romanos. Lembrando que a Grécia já fica no continente europeu. E aí ele já escreve a carta para Roma, tá? Na Itália, onde também fica no continente europeu, já planejando a sua ida até a cidade de Roma. Então, vamos para Romanos. Eu quero que você abra a tua Bíblia na carta aos Romanos. É a primeira carta depois de Atos, tá? Como eu disse, as cartas não estão em ordem cronológica. Estão por ordem, as primeiras cartas, Paulo, depois as outras cartas, os outros apóstolos, tá? E as cartas de Paulo começam da maior, Romanos, 16 capítulos, até a menor, Filemão. É por ordem de capítulos, tá certo? Então, Romanos é a mais importante carta de Paulo, falando em teologia. Aqui está a doutrina da igreja cristã. Aqui está um compêndio de teologia sistemática, onde Paulo fala sobre a nossa fé, sobre o nosso pecado, a nossa justificação em Cristo Jesus, que morreu por nós, o Espírito Santo que foi derramado por nós, a obra de Deus para nossa salvação. É uma carta lindíssima, riquíssima. Pelo fato de Paulo não conhecer pessoalmente a igreja de Roma, ele escreve esse compêndio teológico. Ele então não fica tratando de assuntos das igrejas ou da igreja, porque ele não conhecia in loco, pessoalmente, os romanos. Então o que ele fez? Ele escreveu uma carta teológica, já planejando fazer uma visita à cidade de Roma. E ele já tinha planos. E ele diz em Romanos que de Roma ele queria alcançar a Espanha. Então ele começou a fazer os seus planos, tá? Então, Romanos é a mais importante carta de Paulo. É a teologia do Novo Testamento, é a teologia da igreja cristã. Romanos, o tema da carta, se vocês quiserem escrever aí, vale a pena o tema justificação pela fé. Ou seja, eu sou justo diante de Deus pela fé em Cristo, que Ele fez a minha justiça. A minha justiça está no que Cristo fez. Então é a justificação, é o ato de Deus me tornar justo, não pelos meus méritos, não pelo que eu faço, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, este é o tema de Romanos. E uma coisa interessante, perceba esse fundo que nós colocamos aqui. Esse fundo foi de propósito. É como um edifício, como um alicerce
os tijolos juntos fazendo um alicerce. O que significa isso? Que Romanos é o alicerce da fé cristã. A carta de Paulo aos Romanos é praticamente o alicerce daquilo que nós cremos. Então é muito profundo. Você vai conhecer muito sobre Deus, você vai conhecer muito sobre a obra redentora de Jesus Cristo, você vai conhecer muito sobre o trabalho do Espírito Santo, meditando em Romanos. Então eu convido você para nós viajarmos pela carta de Romanos e sermos muito abençoados. A introdução, ele já fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E olha que coisa linda, a própria introdução já é linda. Essa carta aqui é maravilhosa, queridos. A carta aos Romanos, ela é muito profunda. O qual este evangelho, o qual foi prometido por ele, por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Ou seja, Jesus Cristo, a vida dele já foi prometido desde o Antigo Testamento pelos profetas que estão registrados na Bíblia, no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas. Acerca do seu filho, todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus. Todo o Antigo Testamento fala sobre a vinda de Jesus. Acerca do seu filho, de como o homem era descendente de Davi, rei, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Olha que lindo. Nós fomos chamados para sermos apóstolos, cooperadores de Deus, para que em todas as nações as pessoas ouçam o chamado de Deus para tornarem-se obedientes a Deus através da fé, ou que vem pela fé. Versículo 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele começa a falar sobre o plano dele ir até Roma. Paulo anseia visitar a igreja de Roma. Versículo 9. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Paulo falando sobre a igreja que ele não conhecia, mas que ele ouvia falar. O fundador da igreja de Roma foi Pedro. Tá? Pedro foi o apóstolo que praticamente instituiu aquela igreja, bem como os demais homens que passaram por ali e o ajudaram. E agora Paulo anseia visitar Roma. E ele diz, em minhas orações, eu lembro de vocês, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Eu quero muito vê-los. Eu quero muito conhecer vocês pessoalmente, porque eu tenho ouvido falar de vocês. E eu quero muito conhecer vocês. O versículo 14, muito profundo esse versículo. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo dizia o seguinte, por mais que eu já preguei, eu ainda me sinto devedor. Por isso que eu quero pregar aí. E daí eu quero ir para a Espanha, eu quero pregar o evangelho em toda a Europa. Anseio por isto. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego.
Grifa o versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho. A vida de Jesus, as boas novas. Você é pecador, mas Cristo perdoa você através do arrependimento e da fé dele. Por isso que ele morreu por você e ressuscitou. Este é o evangelho. Eu não me envergonho da mensagem. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí o versículo 17 é a chave, praticamente o tema de Romanos. Se você quiser grifar o versículo 17 e colocar aí tema de Romanos, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É a justificação pela fé. É o tema de Romanos, tirado desse versículo. Inclusive, foi este versículo que Deus usou para abrir a mente, abrir os olhos espirituais, tocar no coração de Martinho Lutero. Ele que instituiu a Reforma Protestante no século XVI, 31 de outubro de 1517. Naquele momento, começou a Reforma Protestante. Tudo começou com esse versículo. Quando ele leu a Bíblia, ele descobriu que a salvação não é por méritos próprios, não é por penitências, não é por religiosidade, mas a salvação é pela fé no que Cristo fez por nós. Então, o justo viverá pela fé. E a justiça de Deus se revela no Evangelho. Muito profundo. Lutero, ele se converteu através desse versículo. O Espírito Santo tocou dele através desse versículo. E agora Paulo começa a sua teologia. Aqui ele começa a mostrar o estado espiritual do homem. Irmãos, vocês vão vibrar, porque é muito profundo. Como que o homem está sem Deus? Como que o homem é sem Deus? Como que o homem age sem Deus? Então ele diz assim, o estado espiritual do homem, a ira de Deus contra a humanidade, ou seja, sem Cristo estamos debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque somos pecadores, todos nós somos pecadores. E aqui mostra de uma forma clara as nossas atitudes. O versículo 18, portanto, já que o justo viverá pela fé, portanto, está ligando ao texto anterior, portanto, eu preciso de fé para escapar da ira de Deus, eu preciso de Cristo para escapar da ira de Deus, da condenação eterna, porque eu mereço ser condenado pelos meus atos. E aqui Paulo descortina essa verdade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus é revelada nos céus contra os homens que vivem a injustiça, a impiedade e suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Ou seja, não há desculpa. Nós podemos conhecer Deus. Como? Porque Deus lhes manifestou. Como? Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos são qualidades, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, por meio da criação, de forma que tais homens são indesculpáveis. A criação é uma prova que existe um Criador. Quando você vê o mundo, quando você conhece o universo, a criação de Deus, você começa a ver os atributos de Deus. Você começa a ver a sabedoria,
o conhecimento, a magnitude, o poder, o amor. Você começa a perceber quem Deus é através da criação. Ele se revela através da criação. O mundo não é obra do acaso. O mundo grita, existe um Criador, porque o mundo é muito perfeito. Porque foi criado por um Criador. O planeta Terra, o cosmos, existe uma perfeição em tudo que foi criado. O mundo que eu falo é planeta Terra, tá? Não a sociedade longe de Deus. Essa não é perfeita, não, mas o mundo, planeta, diante de todo o cosmos, tudo que existe, as estrelas, os astros, tudo numa perfeição magnífica. Por isso que a palavra cosmos significa ordem. Existe uma ordem no universo. É o versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus diante da criação, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Olha o que o pecado faz com as pessoas. O coração insensato obscureceu, tirou o conhecimento, cegou os olhos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É muito do ser humano. Tem explicações científicas, mas sempre querendo tirar Deus da história. Sempre o ateísmo em forma de conhecimento, em forma de sabedoria. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ele está falando aqui quando a pessoa se afasta de Deus e começa a adorar imagens, começa a adorar a criação ao invés do Criador, ela vai descendo a uma decadência. Eu quero que você preste muita atenção sobre o que existe na idolatria, o que existe quando a pessoa ama o dinheiro, quando ama a si próprio, como ama a matéria, como que é uma degradação, como é uma decadência. Olha só o finalzinho do versículo 23. Trocaram, vamos ver o 23 de novo. Trocaram a glória do Deus imortal por imagem segundo a semelhança do homem mortal. Presta atenção. Homem mortal, pessoas que fazem imagens de pessoas e adoram homens, pássaros, quadrúpedes e répteis. Percebem uma decadência? Homens são inteligentes, seres racionais, pássaros voam, estão no céu, quadrúpedes estão na terra, mas em pé, répteis rastejam. Olha só como que é uma decadência quando a pessoa fica longe de Deus. Ela vai cada dia mais para baixo. Longe de Deus há uma decadência. Versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Deus deixou-os seguir os seus próprios instintos. Ou seja, eles se acabam. Eles se matam. Eles buscam algo e acabam morrendo pela busca deste algo. Então, qual que é o castigo de Deus aqui? É deixar o ser humano dirigir a sua própria vida, porque ele vai se dar muito mal. Fazer tudo ao seu bel prazer. E essas pessoas são enganadas, pensam que são livres para escolher o que querem, mas se são pecadoras, elas são escravas do pecado. São escravas do vício. São escravas do sexo, são escravas do dinheiro. E essas pessoas sofrem. Então é como se Deus deixasse-as seguir os seus próprios instintos para castigá-las. E essas pessoas acabam sendo castigadas pelas escolhas que elas fazem, com a vida que elas têm.
Olha que coisa profunda isso aqui. Continuando. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Deixou-os seguir o seu próprio instinto para a degradação do seu corpo entre si. O corpo é degradado. As pessoas são usadas e usam outros. Este é o mundo. É igual uma cana que é moída para se tornar garapa, aquele caldo de cana. Enquanto tem suco, tem algum valor, mas depois é só bagaço, não serve para mais nada, é jogado fora como ração de porco. É assim o ser humano. Usa uns aos outros entre si e se degradam. O versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Trocaram o Criador pelas criaturas. Adoram as criaturas. Pessoas que buscam o seu próprio prazer, tirando Deus da história. Deus permite isso para que essas pessoas sejam castigadas pelo fato de não glorificá-lo como Deus. Já pensou nisso? Porque as pessoas sofrem demais com as consequências dos seus atos. Versículo 26. Por causa disto, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Qual que é a relação sexual natural da mulher? Outro homem. Trocaram as relações naturais por outras, contrárias à natureza. O que significa isso? Mulher com mulher. É o que está dizendo aqui, a homossexualidade, o homossexualismo. O lesbianismo. E depois fala sobre a homossexualidade masculina. Versículo 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Queridos, o homossexualismo ou a homossexualidade não é uma opção, é pecado. É uma escolha, mas é uma escolha pecaminosa. É uma escolha que vai contra a vontade de Deus. Então a Bíblia é muito clara. E é interessante que Paulo entrou nesse assunto de uma forma já no primeiro capítulo, citando os pecados sexuais da homossexualidade, do homossexualismo, mulher com mulher, homem com homem, porque isso era muito comum no Império Romano. Havia muita devassidão em Roma. Isso aí, a história nos fala sobre isso. Inclusive, a queda principal do Império Romano foi a perversão, a falta de dar a devida importância à família. E quando eu falo família, eu falo homem, mulher e crianças. A família, marido, esposa e filhos. A queda do Império Romano se deu justamente pela depravação da prostituição, do homossexualismo. Então isso era muito comum. E Paulo já inicia dizendo, isto é pecado. E as pessoas que optam por isso sofrem. Não tem como, porque está contrário àquilo que Deus colocou em sua palavra. Você pode concordar ou discordar, mas não tem como, é Bíblia. A Bíblia eu aceito, a Bíblia eu creio, a Bíblia eu assumo, a Bíblia
eu fecho os meus olhos e sigo drasticamente, porque é a luz. Sabe aquela coisa de obedecer até de olhos fechados? É isso que eu estou dizendo. Não é fechar os olhos para não ver, mas é de ter coragem de assumir. É a palavra de Deus. E aí ele não fica só no homossexualismo. Aqui ele dá uma lista de pecados. Então não é que o homossexualismo é um pecado mais sério, mais grave. Não. Todos são pecados que nos afastam de Deus. Então não existe um pecado mais sério. Todos são pecados que matam e tiram a nossa comunhão com Deus. Então isso é muito importante, tá? Para a gente não ficar julgando como um pecado cruel, um pecado terrível, enquanto outros pecados também são sérios. Todos os pecados nos afastam de Deus e não há um principal. Há muito legalismo na igreja, onde as pessoas apontam o dedo para a homossexualidade, mas as pessoas são extremamente arrogantes, orgulhosas e egoístas. E não tem amor nenhum. Então eu preciso entender que tudo é errado e eu preciso tomar conta da minha vida, ao ponto de ver o meu coração. Porque ele diz aqui, além do mais, ou seja, além mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Deus os entregou uma disposição mental, ou seja, Deus tirou os freios e deixou as pessoas fazerem o que elas querem. Porque elas fazendo o que elas querem, elas vão sofrer. Então qual que é a ira de Deus é demonstrada, o castigo? É deixar as pessoas fazerem o que querem. É uma disposição mental reprovável para fazerem o que elas desejam. Nós que queremos levar Deus a sério e temos fé em Jesus Cristo, Deus coloca um freio em nossas vidas, que é o Espírito Santo, que pesa a nossa consciência, que faz com que nós não nos sintamos bem com os nossos erros. Mas as pessoas que não têm esse freio, elas praticamente fazem tudo o que desejam, sem medir as consequências. Só que elas vão sofrer muito por essas atitudes. Não só na eternidade, mas como aqui também, no mundo, com as consequências dos seus atos. Não só homossexualidade, mas também, versículo 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Todos pecados seríssimos que nos afetam e nos afastam de Deus e sofremos as consequências por cometê-los. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Pessoas hipócritas, engano, que se mostram uma coisa e são outra. Está dizendo, é tudo errado. São bisbilhoteiros, se metem na vida dos outros. Isso é tão sério quanto a homossexualidade, é tão sério como o homicídio. Isso aqui é tão sério como qualquer outro pecado. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes. Arrogância, orgulho é um pecado que nos afasta de Deus. Presunçosos, inventam mentiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais. Desobedecem os seus pais. A desobediência aos pais está numa lista muito pesada. Há homossexualismo, há inveja, há
depravação, há injustiça, há desobediência aos pais, há homicídios. E hoje em dia, os filhos não honram os seus pais e não entendem, por falta de conhecimento da Bíblia, a gravidade que isso acarreta às suas vidas. Deus castiga como? Deixa-os colher as consequências da disposição mental reprovável para fazer o que eles querem. Ou seja, muitas pessoas, quando desobedecem os seus pais, se dão muito mal na vida. Muitos jovens que desobedecem seus pais se dão muito mal na vida. Porque Deus castigou, não, porque Deus permitiu que eles colhessem os frutos que eles plantaram. Há uma disposição mental reprovável e Deus deixou-os viver desta forma para serem castigados pelas consequências dos seus atos. A desobediência aos pais está aí. O mandamento: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e te prolongues a vida sobre a terra. Ou seja, se você não honrar o teu pai e tua mãe, as coisas não vão bem na sua vida. E você tem grande probabilidade de morrer cedo. Bíblia. Hoje as pessoas tratam os pais como amiguinhos, falam de uma forma dura, mas a Bíblia condena isto. Perceba que está numa lista de pecados seríssimos. São insensatos, desleais, sem amor pela família, desprezam a sua família, não investem no seu casamento, não têm tempo com seus filhos, não têm amor à família, não têm amor aos seus pais, não têm amor aos seus irmãos. Implacáveis. Olha que lista. Quando as pessoas leem Romanos 1, muitas vezes para condenar o homossexualismo, esquecem de todos esses outros. Tudo é muito sério. Tudo nos afasta de Deus. Ser bisbilhoteiro, caluniador, fofoqueiro, isso nos afasta de Deus. Versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que essas pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Quantas coisas erradas você diz: se isso te faz feliz, faça. Aprovo. Por quê? Porque esta é a linha de raciocínio que eu tenho. O que me faz feliz, eu vou fazer. Este é o cerne do humanismo. O homem no centro. Cuidado em não somente praticar essas coisas, como aprovar aqueles que praticam. Quando a Bíblia diz é pecado, acabou. É por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia para andar de acordo com a vontade de Deus. Eu acho que não é. Querido, entre o seu achar e entre a verdade, é a verdade que prevalece. E eu estou falando querido aqui, ou querida, não em tom pejorativo. Dizendo que você realmente é uma pessoa querida por Deus, amada por Deus, uma pessoa muito especial para Deus. Não se deixe enganar com aquilo que você acha e com aquilo que realmente é. Eu acho. Não. É assim, porque a Bíblia diz que é. Isso é assumir Cristo como Senhor da vida. Isso é ter humildade para assumir o senhorio de Cristo com a vida. Então Paulo declara: o homem é pecador. Todos nós estamos debaixo disto. Vamos orar. Senhor, eu quero pedir que a bênção do Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos dê a graça para sempre reconhecermos, ó Pai, as nossas dificuldades. E nos dê humildade para reconhecermos que aquilo que nós achamos não é maior do que aquilo que o Senhor diz que é. Estamos submissos à Tua palavra e queremos seguir a Tua palavra.
Que o Senhor nos abençoe e continue abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos espirituais, para que possamos ver de uma forma clara toda a verdade que o Senhor está revelando para nós. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Você não tem ideia do que te espera estudando o livro de Romanos. Amanhã eu espero você, para nós estudarmos o capítulo 2, tá? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.